Eu queria fazer junto para vocês poderem ter uma ideia, tá? Mas tá muito bom, irmã, tá dando para entender. Aqui, tá vendo? Ó, coloquei um pouquinho de bacon, tá? E eu gosto de fazer meu feijão temperado. Porque, sei lá, eu penso em várias coisas. Vamos dizer que quando eu for abrir meu feijão, eu não tenho tempero, sei lá. Eu não tenho gás para poder pôr um tempero, fritar ali e deixar pronto. Então, pelo menos já vai estar pronto. Mas eu também já tenho feijão Não aqui tô sem tempero. conseguindo ouvir nada. Irmã, Será que bote eu não fone de ouvido, que dá para se escutar perfeitamente. Bota fone. pode ser. Eu coloco o tempero, acabei de fazer esse tempero aqui, pedi pro meu filho, enquanto fui tomar banho, falei pro meu filho, Pedrinho, vai lá, fica um temperinho para mim, porque o meu tempero já acabou, e eu gosto de colocar. Muitas vezes eu gosto de fazer ele temperado. É só alho e cebola, viu, gente? Um pouquinho de cheiro verde que eu coloquei aqui, um pouquinho de sal rosa, um pouquinho de óleo. Foi o que eu fiz, foi o que eu bati. Esse vidro aqui, ó, eu não coloquei nada de carne, nada. Perdão, de calabresa nem de bacon. Só o tempero mesmo. Deixa eu pegar minha jarra de água. Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Tá dando pra ver? Sim. Sim. A água a gente vai colocar até essa bordinha aqui do vidro, ó. Que ela começa a dobrar aqui, ó. É até aqui a medida da água. Esse método que eu tô colocando aqui pra vocês é o que a gente chama de método frio. Numa outra oportunidade, se vocês quiserem, eu posso ensinar o método quente. Ele dá um pouco mais de trabalho. Irmã, o tempero também é cru, né? É cru. Eu peguei a cebola, o alho, temperei. Perdão, bati no liquidificador e ele é cru. A maioria das coisas que a gente faz é cru, Ok. tá? Eu vou deixar esses outros aqui. Eu não tenho entrada para microfone. No celular. É só uma outra questão aqui, as tampinhas, olha. Essas tampinhas, todas as vezes que a gente for fazer, tem que ser nova. Ela tem um... Vocês conseguem ver aqui essa borrachinha do lado aqui? Tá conseguindo ver? Vocês estão conseguindo? Tá. Existe uma tecnologia toda avançada dentro dessa pequena borrachinha que tem aqui, para que então o nosso armazenamento possa funcionar. Por isso que tem que ser nova. Então a gente vai fechar bem os nossos... Irmã, Oi? duas dúvidas. Essa tampa, ela pode ser comprada no Mercado Livre, né? Isso também? Ou tem algum lugar? Lá Não, tem, no né? Mercado Livre você acaba encontrando. Talvez quem mora em São Paulo, em centros mais movimentados, assim, grandes, consiga achar. Mas São Paulo tem tudo, né, gente? Geralmente eu compro no Mercado Livre e vem lá de São Paulo, das lojas lá de São Paulo. Entendi. Aí como é que a gente coloca um nome assim, pra gente poder procurar? Pode colocar vidros e tampas para conservas. Vocês vão encontrar, vai ter muita coisa. E quando você entrar no Mercado Livre, não compra logo a primeira que você achar que tá barato, não. Pesquisa bastante, porque você vai acabar encontrando coisa muito mais em conta. Tem que pesquisar bastante. Toda vez que eu entro, eu demoro uns 2 dias para achar. Eu fico procurando, vou colocando lá nos favoritos, né? Vai indo lá para mim. A hora que eu encontro um que vale a pena comprar, geralmente a gente faz assim aqui. Eu me junto com o pessoal da minha ala, algumas irmãs, ou minha mãe, alguém da minha família, e a gente compra tudo junto, para pagar um frete só, e aí a gente divide tudo. E aí já cheguei a comprar tudo, chegou aqui quase 300 vidros.
A última vez que eu comprei vidro foi um caos. Chegou um caixa enorme. Aí a gente dividiu tudo, rateou e foi porque a gente acaba economizando bastante, né? Então, o tamanho do vidro padrão? Não. Aí você escolhe o vidro que você quer. Tem de 200 ml, tem de 400, tem de 500, tem de 600, tem de 1 quilo, tem de 3. Isso vai depender muito. Por exemplo, o pessoal que gosta de fazer geleia, o potinho é menor. O pessoal que gosta de fazer, sei lá, molho de pimenta, às vezes usa o maior ou usa a garrafinha. Quando você jogar lá, você vai ver que tem uma infinidade de coisas. Eu, na minha opinião, acho que esse aqui é o mais indicado pelo número da minha família. Tem gente, a Sandra, por exemplo, que está lá no grupo do armazenamento, ela comprou a panela agora, ela tinha outras panelas, mas ela comprou essa e agora ela quer fazer aqueles vidros grandes de 3 quilos, se não me engano. É aqueles que vem aqueles palmitos que o pessoal compra para restaurante, essas coisas, eles compram aqueles picados. Acho que vocês sabem o que eu tô falando, né? Aquele vidrão grande. Esse aí é de quanto, irmão? Esse aqui? Esse é de 500. Esse é de 500. Aí, como é que você sabe qual é a tampinha que você vai comprar? Porque quando você colocar lá no Google, lá no Mercado Livre ou no site que você vai comprar, ele vai falar qual é o tamanho. Ele sempre vai falar em milímetros. Então, como é que você faz para você saber que você está comprando a tampa certa? Você pega uma régua ou você pega uma fita métrica e mede daqui a aqui, ó, que é o diâmetro, né? Então, esse aqui, se eu não me engano, é 17 milímetros. Se eu não me engano. Não lembro agora, mas é só vocês medirem. Pois não? Esse é 74. Você sabia que tinha 7 no meio. Ele é 7 milímetros no vidro e aí a tampa dele é 74 milímetros. Olha esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma amiga minha que ela virou vó, né? E ela só compra a papinha da Nestlé pra netinha dela. Aí eu falei pra ela, o que você faz com os vidros? Ela falou, eu jogo fora. Eu falei, não joga fora não, traz pra mim. Eu nem sabia que eu ia fazer com os vidros, mas não jogar fora, traz os vidros pra mim que eu dou um jeito. Esse aqui é daquela papinha maior. Eu nem sei quantos ml, quantos miligramas tem. Acho que é 180, alguma coisa assim, aquele maiorzinho. Eu peguei desse daqui e comprei a tampinha. Essa daqui é a tampinha que vem na papinha, tá? Mas eles vendem essa papinha também. Quando a minha neta nasceu, e a minha filha mora no preto, ela tava tendo umas dificuldades, eu fiz todas as papinhas da bebê. Coloquei, acho que uns 30 vidrinhos desse, comprei a tampinha nova, coloquei, processei e dei as papinhas para ela. Um mês depois ela tava dando papinha para neném ainda, e era como se você tivesse tirado da panela naquele momento, né? Eu pensei bastante, fiz bastante coisa diferente, fiz sopinha, fiz canja, fiz um monte de coisa para ela e processei para ela. Então, foi tranquilo. Desde que você faça o processo, entenda que o processo precisa ser... Isso. Eu acho que eu mostrei para vocês, né? O pessoal lá que tá lá do grupo, eu mostrei. Foi uma maravilha. A nenê comeu, é impressionante. Gosta, né? Até pensei na época de abrir um negócio. Falei, acho que essa eu começar a vender papinha. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque se der algum problema, de repente, né, o negócio fica feio. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu tenho a panela, então, de 100 kPa. Ela é da... Enorme, irmã. Ela é de 20 litros. O bom dela é o espaço que a gente vai usar, porque a gente economiza no gás. Então, assim, existem umas panelas de 100 kPa da Rochedo que vai caber 2, 3 vidros. Uma família pequena que quer começar do começo, né, acredito que seja interessante. Mas para custo-benefício da gente que faz muito, eu acho que essa panela aqui é o ideal. Porque senão a gente vai ter que ficar... tira água, põe água, tira água e gás que vai, né? Então, assim, no custo-benefício para mim, eu acho que é melhor essa daqui. Então, o que eu faço? Eu vou forrar essa panela Irmã, Oi. só uma pergunta. Só serve esse tipo de panela de pressão? Só de 100 kPa. Pra gente não... Para fazer grãos, lembra que eu falei no começo? Que são os alimentos de baixa acidez. Tem que ser essa panela de 100 kPa. Não precisa ser essa grande. A Rochedo faz ela menor. Mas para mim, eu aconselho a vocês que vocês forem investir, já compra maior. Sim, não, a pergunta é porque as outras panelas de pressão daquele modelo normal não servem, então. Não Ok. para grãos carne, tá? Tem que ser essa, tá. daqui a pouco eu explico
para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui o tecido, o guardanapo. É que esse de 100 kPa, ela tem maior pressão, é isso? Então acaba matando as bactérias melhor, mais eficiente. Vidros aqui dentro, cabem 8 vidros embaixo, e tem uma espécie de bandeja que você compra, furadinha, que você consegue colocar em cima dos vidros e consegue colocar mais vidros em cima. Aqui cabem 8 vidros, só na parte de baixo. E eu costumo colocar aqui o tecido, um guardanapo dobrado, e aqui entre eles também. Por quê? Porque eu não quero que eles quebrem. Então, na fervura, eles podem bater um no outro, e aí eles podem quebrar. Deixa eu colocar os outros vidros, que eu vou colocar para cozinhar. Então, vocês entenderam, né? A gente pode fazer temperado, a gente pode fazer sem tempero, a gente pode colocar... Tem todos esses tamanhos. Inclusive, eu já vi da Rochedo de 2,5 litros, que é aquela panela menorzinha, sabe? Que a gente faz para quando a família é pequena. Eu já vi também. 2,5 litros não, Fabiana, 4,5 litros. É a Não, mas eu já vi bem pequenininha. pequenininha. Aqui em São Carlos, na Casa da Maria, eu já vi bem pequena. As libras, irmã, é o seguinte. Aqui no Brasil, esse tipo de medida é chamado de kPa. Lá nos Estados Unidos é chamado de libras. É a mesma coisa, a gente só precisa converter. É a mesma coisa que centímetros, como é que é lá nos Estados Unidos? Quilômetros e milhas. Entendeu? É a mesma coisa. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem a conversão. Vamos ver se dá pra ver. São 8 vidros certinho que dá. Tá vendo? Nesse caso dessa panela, a gente não precisa encher de água até a boca. A gente precisa de mais ou menos uns 2 litros de água ou até a metade do vidro. Deixa eu ver se eu consigo. Vou acender a luz aqui agora. Eu apaguei porque ela estava atrapalhando na imagem. Ai, gente, olha a dificuldade, hein? Deixa eu pegar aqui. Tá tranquilo. Me diz uma coisa, eu não entendi. Leva guardanapo? A gente coloca um paninho, que pode ser um guardanapo, uma toalhinha, o que vocês quiserem, para ela não bater no fundo na hora de ferver. Então, já aconteceu, por exemplo, eu já perdi 2 vidros. Em todos esses anos que eu faço armazenamento, eu já cheguei a perder 2 vidros. Porque na hora da fervura, se você não colocar direitinho, ele bate um vidro no outro, ou bate no fundo, e aí ele... Então, é por isso que a gente coloca esse guardanapo. Eu vou pegar, vou mostrar para vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Oi, tia. Ok. O minha só não vai ouvir. Falta o ar. Senhora, como é que tá? Olha, um guardanapo, tá? Guardanapinho. Você vai usar ele só para isso, né? Porque acontece uma coisa muito interessante. Quando vocês fizerem esse processo, vocês vão ver que quando vocês tirarem os vidros, quando ficar pronto o processo, você vai ver que vai ter comida do que você colocou na água. A água vai estar pintadinha. Mas isso faz parte do processo, precisa acontecer isso. É a certeza que a gente deu certo. Ó, tá conseguindo ver? Deu certo, irmãs? Sim, sim. Sim, sim. Só forrar o fundo. Então, a gente vem com os vidros. Quando tem aquela bandejinha que eu falei pra vocês, gente, eu esqueci o nome.
Me ajuda aí, quem lembra? Aquela... Pensa num negócio desse que eu esqueço o nome. A grade, não é? Isso, essa grade. Alguém tem aí? Queria mostrar pra mim? Eu não tenho a grade. Também não comprei ainda não. Ó, e às vezes é Eu difícil. mandei fazer a minha. Essa panela que a gente compra, ela não vem com a grade. Uma antiga que a Rochedo fazia, só estou me certificando que os vidros estão bem fechados, era a Faz Conserva. Eles pararam de produzir. A Faz Conserva já vinha com as duas grades, a de pôr no fundo e a de pôr em cima. Mas quem comprou dessa época é sortudo, viu? Vou falar pra você, tá certo. Quem não tem, ó, vou mostrar agora pra vocês, que eu coloquei essa toalha aqui, que é a que eu uso. Deixa eu ver, tá vendo? Entre os vidros, ó, só pra eles não baterem. Então, a gente coloca a água. Então, irmã Fabiana, se a gente tivesse essa grade, poderia colocar mais vidro em cima? Poderia e não precisaria colocar o tecido embaixo. Sim. Ó, tá vendo? Eu não sei se, como eu tô num ângulo muito ruim aqui, vocês estão conseguindo ver a água no vidro? Ela tá mais ou menos até aqui. Dá para ver, sim. Então, não precisa cobrir, não tem essa necessidade. Se a gente tivesse a gradinha aqui, a gente ia colocar a grade aqui em cima e ia colocar mais vidros em cima. E a água não precisa chegar nos vidros de cima. Tá? Só um minutinho que eu vou ligar aqui. Eu tenho um fogãozinho desses mini industrial, de 2 bocas. Eu comprei exatamente para fazer o armazenamento, porque o fogo é muito alto e ele vai cozinhar mais rápido. Essa aqui é a tampa da panela. Tem umas que tem o tampo, o pino é vermelho. Não tem muita diferença não, viu? Deixa eu pôr aqui para tampar a panela para vocês verem. Sem esquentar. Então, de manhã tá um pouquinho perdido. Gente, vocês não vão acreditar. Ô, Ronaldo! Tiraram o gás aqui. Ai, põe pra mim, por favor. Gente, agora que eu vi, eles tiraram o gás. Ah, não. Na realidade, o gás novo. Aí é só tampar. Tá, ele vai trocar aqui o gás pra mim. Deixa eu ir lá. Você acende o fogo pra mim? Gente, é 30 minutos. Não precisa mais que isso. E o feijão já vai estar pronto. Então, agora eu vou abrir para perguntas para vocês, enquanto faz o processo lá, tá bom? 30 minutos no fogo alto ou abaixa quando pegar pressão, sabe? Bia? Não precisa, não. Eu paguei bem baratinho esse fogão. Acho que nem foi R$200. Você lembra quanto eu paguei? Foi 98? Foi muito barato, você pegou uma promoção. Eu peguei uma promoção, acho que foi 98 que eu paguei o fogão. Muito, muito, muito barato, na minha opinião, né? Irmã, como é o nome dessa panela, irmã? É assim, ó, é da Rochedo, de 20 litros. Depois eu posso mandar o link, se alguém tiver aí, porque eu estou usando o celular, que tiver do armazenamento, se tiver o link, a gente já postou várias vezes lá no grupo. Se quiser postar, aqui... No caso, irmã, eu pesquisando panela Rochedo de 20 litros, ela já aparece. A de 20 litros é a de 100 kPas. O que aconteceu foi um pessoal que comprou, acho que dá 7,5 litros, que estava na descrição, que era 100 kPas, e aí quando chegou em casa, viram que não era 100 kPas. Pode pôr. A minha vez, eu tava não nada. Aí deu um probleminha, né? Porque como tem que ser de 100 kPas, é complicado, né? Tem que ser de 20 litros. Ou quem comprou aquele 7,5, só tem que tomar cuidado para saber se não tá levando o gato por lebre. Como é que a gente sabe? Vou explicar um pouquinho. Uma panela de pressão comum, se vocês forem lá na cozinha de vocês agora, pega a panela de pressão e vira ela. Vocês vão ver que na bundinha dela tem um carimbo, que é feito no próprio ferro dela. Ali vai estar escrito quantos kPas que ela tem. Às vezes,
Vocês até têm essa panela em casa de 100 kPa e não sabem. Geralmente, as panelas que a gente usa em casa é de 80 ou 90 kPa. Existem as panelas também de 70 kPa. Se vocês tiverem a curiosidade, vira a panela de pressão, vocês vão ver, pelo lado de fora tem esse carimbo. A de 20 litros, com certeza é de 100 kPa, mas da Rochedo, não se esqueçam. A da Nigro, acho que tem uma marca que chama Eireli, alguma coisa assim, elas não são de 100 kPa. Não é muito fácil ver isso na descrição. Eu me lembro quando eu estava procurando a panela para comprar, eu achei todas as informações da panela, 20 litros, o que fazia, não sei o que, nunca tinha kPa. A fábrica da Nigro é numa cidade pertinho aqui da minha, do lado, é em Araraquara. Eu cheguei a ligar para eles disseram que eles não fabricam a de 100 kPa. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês essa questão do 80, 90 e 100 kPa. Então, é assim, as libras é a mesma medida que o kPa, porém, libra nos Estados Unidos e kPa no Brasil. A gente precisa fazer uma conversão disso para poder entender. Então, assim, aqui no Brasil, a gente sempre vai usar os 100 kPa, tá? Então, como eu estava falando para vocês, descrevendo, por que é importante o kPa? Exatamente para poder matar essa bactéria que é resistente em alimentos que são de baixa acidez. Então, para explicar melhor para vocês, por exemplo, sabe um queijo? Quando vocês deixam lá na geladeira, esqueceu fora, ou um leite, ou alguma coisa, ou um arroz, alguma coisa na panela que fica preto, que embolora? Vocês já viram, né? Esses alimentos, eles são ácidos. Então, o que acontece? A acidez dele é maior. Eles têm um ambiente propício para esse tipo de bactéria e de fungo. Essa que vai embolorar, essa que vai ficar pretinha, essa que vai ficar cheirando mal. O feijão, a carne, ela também vai cheirar mal. Mas ela não embolora, vocês já perceberam? Porque a acidez é baixa e o ambiente é para outro tipo de bactéria. E essa bactéria é mais complicada e perigosa, porque pode matar a nossa família. Então, quando a gente pensa em fazer armazenamento cozido, a gente tem que ter consciência, tem que ter, assim, bem aberto, assim, não, já que eu vou fazer, que é para minha família, o meu bem maior, então eu vou fazer da forma correta. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês. Eu já cansei de ver vídeos na internet ensinando a fazer na panela comum. Né, teve até uma live que eu assisti de uma irmã, que ela ensinou tudo correto, né, sobre fazer carne, ela estava ensinando a fazer frango, porém ela disse assim, gente, eu vou ensinar vocês que dá pra gente fazer na panela comum, né, mas a gente não pode fazer esse tipo de alimento em panela comum exatamente por causa do perigo, tá? Vai dar certo? Vai! Se você pegar esse vidro aqui, colocar numa panela sem tampa nenhuma, cobrir ele com água e deixar 3 horas e meia vai cozinhar o feijão, vai vedar a tampa, vai fazer tudo. Porém, você não vai ter conseguido eliminar as bactérias que são necessárias, que você precisa eliminar para a saúde da sua família. Por isso que dá certo. Então, muitas vezes, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrei nos grupos no Facebook, e aí o pessoal estava vindo e tal, e aí elas estavam falando, aí eu sei lá, tá todo mundo falando, podia fazer na panela comum e tal, e como eu tinha feito curso e sabia que isso era perigoso, eu cheguei a comentar lá no grupo, ai gente, precisava ser na panela de 100 kPa, por causa da bactéria que causa o botulismo e tal. A pessoa ficou brava comigo e falou assim, eu faço na minha panela e dá certo. Por que você está falando que não dá certo? O que eu queria dizer é que vai dar certo, não tem problema nenhum, você vai fazer, vai cozinhar, vai dar certo, vai vedar, porém você vai deixar aquele problema, se tiver a bactéria, aí a gente pode até matar ou morrer comendo um alimento desse, tá? É só por isso. Eu vou explicar um pouquinho para vocês essa questão dessa tecnologia que existe nessa borrachinha aqui, ó. Por que a gente não pode reaproveitar a tampa? Às vezes você comprou um palmito, às vezes você comprou um vidro de azeitona, às vezes você comprou um negócio que você abre a tampa e ela tá perfeita aqui. Você fala, gente, eu vou reaproveitar essa tampa, né? Mas aí a tecnologia funciona assim, ó. Você tá vendo a boca do vidro? Essa boca do vidro aqui é como se ela fosse a nossa digital. Se você olhar todos os vidros aqui, você vai falar, nossa, é igualzinho, não tem o que tirar. E na realidade não é bem assim. Cada vidro tem a sua marca, como se fosse uma digital da nossa mão. Quando a gente pega essa tampa aqui e a gente coloca nesse vidro aqui e a gente processa, essa borrachinha ela vai se moldar exatamente
no modelo daquele vidro. Então, quando a gente tira ela para usar de novo, ou a gente mistura lá nos outros vidros e coloca a tampa em outro vidro, que já foi usado, a gente corre o risco de não ter essa vedação perfeita. E aí a gente vai, então, ter um ambiente propício a crescer alguma bactéria, algum alimento ali, ou algum bichinho, né, que vai acabar fazendo mal para nossa família depois. A tampa, ela não custa caro. Então, assim, eu acho que vale o investimento, de a gente comprar uma tampinha nova e usar da forma correta, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho, irmã. No caso, eu comprei uma tampa nova e uso para aquele vidro. Se eu for, aí eu consumo feijão, eu posso reaproveitar a mesma tampa e o mesmo vidro? Não dá certo. Quer dizer, é um risco que você corre, tá? Porque a vedação dele já não vai ser a mesma quando você colocar dentro da água, naquela pressão que vai estar fazendo dentro dele. Essa borrachinha, ela veda. Vamos ver, a hora que ficar pronto aqui, eu vou abrir a tampa para vocês, vou ensinar vocês a fazerem a pasteurização. Um negócio bem legal. Oi? Vende só o lacre? Só a borrachinha? Oi? Vende? Não. Nesse modelinho aqui, ela já é grudadinha ali na tampa, já faz parte dela, não que eu saiba. Certo, obrigada. Essas tampinhas vocês vão pagar em 80 centavos, R$1 cada uma. Então, assim, quanto mais você compra, mais baixo vai ficando. A última vez que eu comprei uma caixa com 100 e comprei o lacre. Sabe quando você compra o palmito, a azeitona, aí você tem aquele lacre de plástico que você precisa tirar ele para depois tirar? Você consegue comprar também. Os meus vidros estão todos com lacre, o que é bem legal, né? Deixa o negócio mais profissional. O que acontece? Quando a gente coloca lá no fogo, então vamos supor, aquela água vai ferver, vai criar uma pressão dentro da panela, e o alimento que está dentro do vidro, ele também vai começar a cozinhar ali, ele vai borbulhar, Ai, gente, eu esqueci de explicar uma coisa para vocês, desculpa. Quando a gente coloca a água no vidro, a gente tem que passar uma espátulazinha dentro dela para as bolhas de ar estourar. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Mas vocês prestem atenção quando vocês fazerem, pega uma faquinha, uma colherzinha de pau, uma espátulazinha de plástico. O ideal é que seja assim, não seja de alumínio não, mas se vocês não tiverem, pode ser melhor do que ficar sem. Vocês vão observar, eu esqueci de fazer, vocês colocam a espátulazinha assim no vidro, escorregando no vidro assim, ó, por dentro, vocês vão ver que as bolinhas de ar sobem tudo. O que acontece? Como está lá no processo dentro da panela, ele está criando vapor ali. Aí o que ele vai fazer? Esse vapor, ele vai estufar essa tampa. Por isso que a gente, quando for colocar, tem que ter certeza. Bem cavado. Fala que o pessoal de vinho fazer bastante força. Aí acontece, você coloca isso dentro da panela, ela vai ferver, vai criar um vapor ali dentro, e esse vapor ele vai estufar essa tampinha. Quando ele estufa essa tampinha, o que está ali dentro costuma vazar um pouco. Nunca vai entrar nada que está fora de dentro para... Aí, se acontecer isso, ela de sair, nunca, mesmo que tiver com a água coberta, nunca vai entrar nada dentro. Esse é um sinal de que deu certo o nosso preparo. Ele sempre vai acontecer isso. Quando você tirar a tampa, quando você abrir a tampa da panela, vai entrar um ar frio ali, que é o ar ambiente. A tampinha que está estufada, na hora ela dá uma baixadinha, você vai perceber isso. O que a gente costumava fazer antes de aprender a pasteurização? Quando você abre a tampa, aliás, quando parava de fazer, né, o cozimento, os 30 minutos, a pessoa desligava e deixava ali. O conselho era que você não mexesse na panela e deixasse ele esfriar e no outro dia você fosse mexer com ele. Aí você tirava da panela, tem uns que ensinam a virar, né? Colocar de boca para baixo assim, para ver se não vaza. E outros que falam para você deixar lá 24 horas paradinho sem mexer. Já vi vários vídeos ensinando assim. Porém, na Embrapa, eu aprendi um negócio bem legal. Então, o que acontece? Vou só dar uma explicação bem rapidinho. Lá na época do Pasteur, quando
eles estavam no início da medicina ainda, eles pegavam os doentes, colocavam em cima das mesas deles operatórias lá, não tinha uma higiene, né? Então, o que eles faziam? Cortavam, operavam, as pessoas usavam lá os bisturis que eles tinham criado da época, e aí, o que acontecia? Cada 10 pessoas que eles operavam, 9 morriam. E aí, eles não sabiam por quê. Com o tempo, eles acabaram descobrindo que aqueles instrumentos que eles usavam precisavam de uma higienização, precisava de uma limpeza, então foram lá e ferveram, colocaram algo quente, enfim, conseguiram descobrir que o processo de algo muito quente matava aquelas bactérias e eles podiam então usar nos outros e aí ia lavando e usando. Ou seja, desses 10 pacientes que eles operavam, aí 9 sobreviviam e um ainda morria. E aí eles ficaram com aquilo. Por que um ainda está morrendo? Por que um está morrendo? Até que o Pasteur, Louis Pasteur, né, ele descobriu que além de fazer essa higienização pelo quente, ele também precisava fazer pelo frio, porque ele descobriu que tinha bactérias que eram resistentes ao calor e tinha bactérias que não eram resistentes e morriam com o frio. Então daí surgiu a pasteurização, que faz com que a gente consiga manter os nossos alimentos por mais tempo ainda do que já eram mantidos. Como é que a gente faz isso num processo desse, que a gente vai fazer alimento? Vocês já tiveram aquela experiência de pegar algo quente, uma água quente, um chá e colocar dentro de um copo de vidro, uma jarra de vidro, dentro de uma pia molhada, por exemplo, que está fria? A hora que você joga, o que acontece? Alguém pode falar? Gente, alguém pode? Vapor? Ele estoura o copo, estoura a garrafa. Isso, estoura na hora, né? Porque você tá pegando um negócio e jogar uma coisa quente, como é que pode uma coisa quente jogar uma coisa fria? Então a gente precisa ver como é que a gente vai fazer isso nesse processo, né? Então eu vou ensinar para vocês, não é difícil, não é complicado, e a gente faz com que o nosso alimento ganhe assim, mais 2, 3 anos de longevidade. E aí a gente não vai ter problema com os nossos vidros. Agora vocês podem perguntar mais alguma coisa se quiser. Irmã, eu quero perguntar uma coisa. Como é o nome desses potes e as tampas para eu poder pesquisar aqui? Eu não tenho um nome específico. Quando eu coloco para pesquisar, eu coloco vidros para compotas, para geleias. Certo, mas esse vidro ele já vem com a tampa ou eu compro separadamente? Tanto faz. Dependendo da loja que você olhar, vai ter o vidro e a tampa. Tem loja que vai vender só o vidro e só a tampa. Eles colocam kits. Aí depende do que você quiser. Se você não tem vidro nenhum, seria interessante você já comprar o vidro com a tampa. Só que quando você estiver pesquisando, dá uma olhadinha, porque às vezes você encontra loja que compensa mais se comprar separado. Aí vai depender dos valores. Então, quando você estiver lá no Mercado Livre, eu compro no Mercado Livre, tá, gente? Lá eu vou pesquisando. O que eu achar mais em conta, o que vale mais a pena, eu faço as contas. Porque assim, ó, você tem que colocar na ponta do lápis. Quanto que vai sair um vidro? Tá lá, R$2,50, o vidro e a tampa. Você não pode esquecer que você tem o frete. Você vai pagar, sei lá, R$50 de frete. Você tem que pegar esse dinheiro, esses R$50, jogar no tudo, dividir pelo tanto de vidro que você comprou, e aí você vai saber quanto está saindo de valor para você. Porque o frete tem que ser incluído nesse valor. Aí, no caso, se eu comprar separadamente, no caso, o pote separado e a tampa separada, eles vão se encaixar, vai dar certo direitinho, já que eles são como uma digital, como a senhora explicou aí, vai dar certo? Desde que você compre a tampa correspondente ao tamanho do vidro que você está comprando. Aí foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês pegam uma fita métrica e mede aqui, ó, reto, assim, na tampinha. Ou na boca do vidro, né, aqui. E aí ele vai te dar em centímetros, 7 centímetros e 4 risquinhos, que é os 74 milímetros que falaram. Esse é o tamanho da tampa para o vidro de 500 e de 600. É a mesma tampa. Essa tampa nova, que ela tem essa tecnologia avançada que a senhora falou, ela tem um nome específico ou todas esses tipos de tampa, ela tem essa... Todas as tampas têm. Essa tecnologia avançada é de todas as tampas que vocês usam por aí. Os estudos que eles desenvolveram para que isso possa acontecer, uma borrachinha tão fininha, né? E acaba protegendo o teu alimento por tantos anos. Ela já vem na tampa. Esse vidrinho aqui de papinha, ó, tá vendo? Eu não tenho
deve ter uns 5 centímetros aqui, não, uns 35 milímetros deve ser. Então, se você tem desse vidrinho aqui, você quer fazer uma geleia, você quer fazer um leite condensado, colocar na panela e deixar guardado para você ter doce, né? Porque eu tenho uma amiga, a esposa do cavalheiro, ela sempre fala assim, minha amiga, se um dia acabar a comida no mundo, se tiver só isso aqui, eu estiver sofrendo, eu quero sofrer comendo doce. Eu quero sofrer comendo leite condensado. Então, você pode tanto armazenar o leite condensado na lata, pelo tempo de validade que ele tem, como você pode colocar dentro dos vidros. A minha amiga Sandra, eu nunca fiz, mas ela faz muito isso. Ela compra aqueles sacos de 5 quilos de leite condensado de uma boa qualidade, tá, gente? Ela compra nesses lugares que vende produtos para você fazer bolo, para boleira, essas coisas, né? E aí ela enche os vidros e ela coloca na panela, coloca a tampa e processa. Aí ela vai processando conforme a quantidade. Quanto ela quer um doce de leite de colher, quando ela quer um de corte, quando ela quer um mais moreninho. Às vezes ela põe coco, às vezes ela põe outra coisa. Às vezes ela faz a canjica, eu não sei no estado de vocês, mas é aquele grão branco que a gente costuma fazer aqui no estado de São Paulo, com leite condensado. Tem gente que põe coco, tem gente que põe amendoim, tem gente que cravo, canela. Cozinha tudo, né? Ela faz isso nos vidros e ela tampa e guarda com leite, sem problema nenhum. Daqui 1 ano, ela já abriu 1 ano depois e estava perfeito, como se ela tivesse acabado de fazer. O leite que estava ali dentro não estragou. É o muguzá. O pessoal do Nordeste chama de muguzá. Era isso que eu ia dizer. Isso, eu ia escrever agora. Polêmica. Ela é do Nordeste também. Aí ela até fala que ela tempera com uma forma diferente, com acho que é anis, um chazinho aí, eu não lembro agora, que ela põe um saborzinho diferente lá, que diz que vocês fazem assim aí no Nordeste. Mais alguma pergunta? Irmã, o tempo do feijão que fica desse com tempero, né? Ele fica por 1 ano, né? Guardado. Fica bem mais, irmã. Irmã, eu quero saber, põe sal. Você pode pôr, como você não precisa não pôr, você que sabe, é seu gosto. Não vai interferir. Nesse agora a senhora não pôs sal, só cebola e o alho. Eu pus o sal no tempero. Ah, tá bom. Ok. Irmã, eu pesquisei aqui e encontrei um kit, como a senhora falou, né? No kit vem 20 potinhos de vidro de 500 ml cada um. Ele já vem com a tampa, tudo, já vem completinho. Ele tá por R$ 76, o kit, com 20 potinhos. E o frete tá 78. Só sei que juntando tudo, deu R$ 155, dividindo para os 20, cada um tá saindo a R$ 7,50, eu acho. É caro. Então Esse tá mora caro, onde? né? Nordeste, Pernambuco. Eu acho que é por isso que acaba encarecendo por conta do frete, né? Por isso que é mais vantagem. Eu pesquisei a panela, tá R$ 499. Quando eu comprei a panela, eu paguei 375, se eu não me engano. Eu paguei 340, deve ter 3 meses que eu comprei. Outra coisa, irmã, você sabe o que vocês podem fazer? Vidro, como a Bia falou, é reciclado. Né? Então, como ele é reciclado, vocês podem pedir os catadores de reciclado, né, que é da rua de vocês, ou ir em depósito de material reciclado, pedir para eles lá, 50 centavos o vidro, vocês vão comprar a sua tampa. Ou então vocês podem ir em restaurantes, perguntar se eles vendem. Aquela parte do marketplace também do Facebook, aparece muita coisa vendendo e é super baratinho. Entendi, e aí verdade. evita, né? Porque o Nordeste, o frete é muito caro. Então, nessa parte vocês podem pedir os catadores de reciclado e aí neste caso, irmã, eu tenho uma dúvida. Neste caso, depois que a gente usa, assim como a irmã está fazendo com o feijão, tudinho, depois que a gente usar, não podemos reutilizar mais, temos que comprar outra remessa de potinhos, ou a gente pode reutilizar e comprar só a tampa? Não, só a tampa, gente. O vidro vai ficar para sempre. Entendi. Então, ainda assim, ainda tá muito justo, né? Vocês podem pedir, eu vou lá no trabalho de vocês. Gente, sabe aqueles vidros assim, vocês jogam fora? Geralmente o povo joga. Você fala, traz para mim, não precisa nem trazer com a tampa. Mas se trazer com a tampa, depois vocês podem, sei lá, de repente a gente pode ver aí
no artesanato que dê para usar essas tampas, né? Mas enfim, pede. Sabe, às vezes eu tô na rua, gente, de verdade. Aí eu passo na calçada, a pessoa tá com os vidros tudo lá no chão. Eu falo, ai, gente, que ninguém olha o que eu tô fazendo. Já aconteceu de eu pegar lixo vidro na calçada. Porque vai pro lixo. Irmã, me diz uma coisa, no caso da panela a gente pode colocar os vidros de tamanho diferente ou tem que ser tudo do mesmo tamanho? Não, tem que ser do mesmo tamanho, porque vai depender o tempo de cozimento com o tempo que você, a quantidade de alimento que coloca lá. Depois eu fiquei de mandar o arquivo para vocês hoje, mas olha, acredita, gente, isso está no meu serviço. Eu fui lá hoje, imprimi um papel, esqueci de pegar a apostila que estava no computador para pôr para vocês. Mas as meninas têm, elas podem compartilhar com vocês aqui. Quem tiver no grupo, ou eu coloco depois para as irmãs, para vocês poderem ver. Ali eu fiz uma apostilinha que tem lá algumas receitas e tem o tempo que vocês precisam pôr para um vidro. Geralmente ali está com vidro de 500 ou 600 e de 1 quilo. Se eu não me engano, eu coloquei de 1 quilo. O tempo que é necessário para fazer. Então, assim, vai ser complicado se você colocar feijão, por exemplo, em potes diferentes e deixar no mesmo tempo de processo. Ser que você use o tempo maior. Então, vamos supor, você colocou um vidro lá de 1 quilo, que é 60 minutos de cozimento. Você colocou os outros, que são 30 minutos. Você vai ter que deixar 60. Vai passar do tempo os outros, porque dá problema. Então, sempre, que nem quando a gente vai comprar pizza, meia, você paga o valor maior. Vai ser a mesma coisa. Entendi, obrigada. Irmã, eu tenho uma dúvida. A partir de qual rochedo que é sem KPAs? Porque uma amiga minha comprou de 7 litros e era de 100. A minha é de 7 litros e meio e é 96. Então, você vê, teve algumas irmãs que tiveram esse problema de comprar de 7 litros e meio e achar que era de 100 e chega aqui não é. Eu não sei te dar essa resposta. Eu tenho certeza que a de 20 litros é de 100 kPa. Essas que estão para baixo, para comprar por internet é meio complicado. Se você está na loja, é só você virar a panela, você vai ver na bundinha dela lá qual que é o kPa. Isso é fácil. Então, a partir de 20 litros. Ô Gisela, depois, alguém conhece a Gisela? Para passar meu telefone? Não deu tempo de pegar o seu número de telefone, viu? Bota no grupo, não é melhor? Põe no grupo lá que eu posso ajudar sim, se vocês quiserem, não tem problema não. Eu vou pegar uns vidros meus aqui, vou tentar mostrar para vocês, tá? É uma parte do meu armazenamento, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui, eu acho que eu consigo, peraí. Tá aqui, ó. Esse daqui é o arroz que eu fiz, acho que semana passada, em junho, ó. Fiz essa semana que passou, um pouco de arroz. E aí eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver. Aqui. Eu tenho, em 2020 eu fiz batata doce, cenoura. Eu tenho feijão lá sem tempero, acho que tá dando para ver, né? Eu tenho esse feijão preto aqui, que eu também fiz. Eu fiz feijão branco, só que eu acho que eu comi. As crianças queriam comer. Essa aqui é carne, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é frango, ó. É frango. A gente já chegou e tá, assim, delicioso. Eu tinha feito almôndegas, mas a gente comeu as almôndegas. Eu não tenho pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, é carne. Tá dando pra ver aqui, ó? Esses dois aqui, ó, é carne com batata, com legumes. E eu fiz muito molho de tomate. Esse aqui é tomate pelado. Ó, já tem 1 ano. Tomate pelado. Esse aqui é molho de tomate. Aquele ali é molho de tomate em pedaços. E às vezes a gente bate e faz ele batido aqui, ó. Esse é um molho de tomate. Minha nora não gosta de cebola, sabe? Então, quando eu faço molho de tomate, eu mando pra ela, pra minha filha. O dela, eu bato no liquidificador e coloco no vidro. Ela nem sabe que tem cebola. Eu sempre engano ela. Deixa eu ver aqui. Bia. Oi. O tomate precisa também ser no sem KPA, né? Por causa da acidez, né? Não precisa. Não precisa. Então não, porque o tomate, ele não é baixa acidez, ele é muito ácido. Isso. Vocês podem usar para fazer na panela de 80 kPa. Não tem problema. Beleza. O molho de tomate eu não uso cru, tá?
O molho de tomate, aí depende de como você quer fazer. No outro dia, minha mãe, eu comprei uma caixa de tomate, estava muito barato, de mais ou menos uns 20 e poucos quilos. Aí, o pessoal todo aqui em casa animado, ajudou. Aí o Pedrinho foi lá, tirou a pele, aí ajudou a tirar a semente, ficou só a polpa do tomate. Aí a gente batendo no que sabia, aí o Pedro fez o melhor molho de tomate do mundo que eu já comi aqui. Ele pôs um monte de tempero, fez, depois de pronto, a gente encheu os vidros e fez o processo. Aí minha mãe se animou, sabe? Quando deu 3 dias, minha mãe mandou uma outra caixa de tomate aqui para casa. Eu falei, senhor, vai estragar esse tomate, o que eu faço? 3 dias depois, ela me comprou outra caixa de tomate. E aí, meu tempo também não é aquelas coisas. E uma caixa de tomate de 20 quilos é muita coisa, toma muito tempo para fazer. Aí, dessa terceira vez, como eu estava sem tempo, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Não vai dar tempo de espelar o tomate, vou perder os tomates. Aí a gente cortou com semente, com pele, com tudo. A gente fez tudo picadinho. E aí eu fiz um molho daqueles pedaçudos, sabe? Aqueles molhos que eles falam que é molho... Esqueci a palavra. Rústico, molho rústico. Aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer um molho rústico. Aí eu fiz esse molho com pedaços mesmo. E aí eu deixava lá na panela. Como eu tenho uma outra panela de 80 kPa, que também é de 20 litros, toda vez que eu faço tomate, eu uso a outra panela para fazer. Até a boca e mais uma outra panela que eu tenho aqui de uns 10 litros. Deu tudo isso de molho de tomate, tudo em pedacinho. Coloquei cebola, a gente temperou, deixou maravilhoso. Aí ele foi cozinhando, até que aqueles pedaços desmancharam tudo. O molho de tomate começa sempre com uma corzinha mais clara, e depois que você vai deixando ele ferver, ele vai escuro. Ficou uma cor linda, maravilhosa. Aí enchi os pedaços ali, que é aquele molho de tomate em pedaços, né? Porque eu mandei pra minha cunhada, pra minha nora, eu bati no liquidificador, pra ela não ver que tinha cebola, que ela não gosta. E aí, depois disso, eu processei na panela normal. Você pode processar o tomate, as frutas, até em panela sem pressão. Só que aí vai levar um pouco mais de tempo, tá? Do banho-maria, né? E tem que esterilizar o vidro, né, que você falou? Aí sim, vamos frisar bem. Todas as vezes que vocês usarem para fazer qualquer tipo de armazenamento que não seja sem kPa, vocês vão ter que esterilizar os vidros. Já vi o pessoal esterilizando no micro-ondas, na lavadora de louça. Eu não gosto. Eu gosto de fazer no forno. Eu lavo, coloco eles de boca para baixo na gradinha do meu forno. Meu fogão é de 5 bocas, então é aquele forno bem largo. Eu coloco um do ladinho do outro e encho, dá, sei lá, quase... Acho que dá mais de 30 vidros dentro do meu forno. Aí eu ligo o forno na temperatura de... A temperatura média, de média para alta, 20 minutos. Aí eu desligo, espero esfriar um pouquinho, né, para não queimar minha mão. Aí eu coloco tudo na mesa, tudo esterilizado. E as tampinhas, você pode esterilizar aí uns 10 minutos na água fervente. É legal você fazer isso, porque da última vez que eu fiz com a minha mãe, lá na casa dela, a gente foi esterilizar as tampas, e eu nem ia, viu? Porque a panela era de 100 kPa, né? Mas aí eu peguei e falei, vou esterilizar. Coloquei na panela e fervi. Aí deixei ali. Fui cuidar de picar carne e fazer as outras coisas. Quando eu fui tirar as tampinhas, eu tirei da panela, né? Deixei tudo de boquinha para baixo, assim, na mesa. Quando eu fui tirar as tampas dali, porque eu ia usar a mesa, quando eu virei, tinha saído um caldo preto de dentro das tampas, e as tampas eram novas. Foi bom que eu fiz isso, porque se eu não tivesse feito isso, acho que a tampa estava com algum defeito, porque essas tampas eu não comprei do Mercado Livre, eu acabei comprando de um cara aqui em São Carlos, que anunciou nesses sites, nessas páginas do Facebook, do Vende Troca, sabe? E ele estava vendendo por um preço muito em conta. Aí eu falei com ele morava aqui perto de casa. Aí ele falou assim que foi um mau negócio, que ele fez e que ele queria se desfazer. Então, eu não sei onde ele comprou, né? Perdi um monte de tampa. Ainda bem que eu fervi e vi que estava com esse defeito. Porque senão eu teria feito isso e depois eu teria perdido o alimento e ainda ia achar que fui eu que fiz coisa errada. Mas na realidade era um defeito da tampa. Então não custa dar uma fervida. 20 minutos, irmã. 20 minutos você pode deixar dentro do forno. Tem gente que esteriliza dentro de uma panela com água fervendo. Mas não sei se... quanto tempo vai levar para ferver aquela água com os vidros dentro.
dependendo do seu fogão, demora pra caramba, gasta mais gás. Então eu prefiro fazer no forno porque é rápido, é seco, o vidro sai tão transparente de dentro do forno que você fala, nossa, que limpeza, né? Mas dá para esterilizar no micro-ondas com um pouquinho de água, que eu já vi pessoas fazendo, e se eu não me engano, jogar água quente também. Mas eu, particularmente, prefiro fazer no forno. Fabiana, no forno a seco, né? Isso eu só pego, emborco, deixo lá 20 minutinhos e tchau. Se você colocar ele molhado depois que você acabou de lavar, não vai ter problema nenhum. Ele vai secar com o calor do forno. Faz de boca para baixo, tá? Entendi. Só outra pergunta. No início, logo no início mesmo, o feijão foi só colocado na água ou teve mais alguma coisa que você colocou? Só deixei de molho, sem pôr. Tem gente que gosta de pôr uma colherzinha de vinagre, alguma coisa assim. Eu acho que quem tá acostumado, quiser pôr, não vai fazer diferença. Aí fica quanto tempo mesmo de molho? Eu fiz hoje de manhã. Quando eu faço cedo, eu coloco à noite. Entendi. Umas 8 horas, pelo menos, de molho, acho que já é suficiente. Fabiana? Oi. Deixa eu te falar, o molho de tomate eu já fiz, e já fiz também tomates secos, né? E depois de prontinho lá do forno, aí eu coloquei no vidro, um pouquinho mais de azeite e fiz o processo. Aí só quero tirar a dúvida, e o molho também já fiz, aí só quero tirar a dúvida assim, se eu fizer no banho-maria, quantos minutos? E se eu fizer na pressão de 80 kPa, quantos minutos? Você tá falando o quê? O tomate? O tomate, tudo do tomate mesmo, tomate, o tomate seco. Eu não lembro o tempo, mas eu acho que é 60 minutos, quando não é na panela de 100 kPa. Aquela apostilinha que eu vou mandar para vocês, vai ter, tá? Aí vocês vão poder tirar a dúvida lá, mas se eu não me engano, é 60 minutos. No banho-maria, né? Na panela 40. Ou na panela de 80, tá? Beleza, obrigada. Irmã, então essa apostila você vai colocar lá no grupo pra gente, né? A irmã que me convidou, vocês têm essas apostilas? Eu já postei lá no grupo. Não sei. Eu sei que postou vários lá, não sei se eu apaguei no meu celular. Posta lá de novo e eu vou repassar para as meninas da minha estaca aqui. O que eu não consegui fazer é pegar tudo que eu já coloquei lá no grupo numa apostila só. Não consegui, gente. Não tenho tempo. Não consegui arrumar um tempo. Mas, assim, cada vez que a gente fala e debate sobre um assunto, até faz tempo que a gente não fala sobre alguma coisa nova, né? Mas, por exemplo, eu já expliquei como armazenar água, já expliquei sobre armazenamento de ovos, a gente já falou sobre farináceos. Acho que até me perguntaram aqui sobre farinha, que eu acabei deixando passar. As farinhas, uma técnica bem legal de usar na PET, né? A gente pode fazer na PET, não tem problema nenhum. Mas eu aprendi que a gente precisa congelar. Você pega a farinha, passa ela para até no saquinho dela mesmo, e congela por uns 3 dias no freezer. Depois vocês tiram ela e aí vocês podem colocar ela na PET, vocês podem só pôr farinha, não precisa pôr nada. Só que assim, naquele esqueminha de você colocar bastante farinha, até não ter mais lugar para pôr farinha. Não precisa colocar cravo, não precisa pôr louro, não precisa pôr alho, nada disso. Só a farinha. Para não deixar espaço para ter ar. E depois vocês, no máximo 1 ano, não dá para armazenar farinha mais que isso, porque ela começa a perder os seus valores nutricionais. Exatamente porque a gente mora num país úmido, tá? Se fosse nos Estados Unidos, vocês conseguem fazer isso por mais tempo. Mas o legal... Então, a farinha láctea, o mucilon, o que acontece? As farinhas que são brancas, esse tipo de farinha, elas têm gordura. E isso faz com que elas fiquem rançosas. Então, assim, não é aconselhável você armazenar esse tipo de farinha, de farináceos, por mais do que o tempo que está determinado no pacote, né? Qual que é o ideal quando a gente fala de farinha? É fazer o revezamento, né? A gente faz a reciclagem dele.
Então, vamos supor que eu consegui fazer armazenamento de farinhas, farinha láctea, essas coisas, leite em pó, para 3 meses. Entenda, eu tenho, se acabar o mundo amanhã, eu tenho leite para 3 meses para minha família. Que, vamos supor que a validade seja 1 ano. Quando eu chegar em 1 ano, eu tenho que começar a usar isso e repor. Então, pode ser no próprio pacote. O que acontece com as farinhas, macarrão, esse tipo de coisa? Se vocês perceberem, vocês vão ver que tem uns furinhos dentro desses saquinhos. Eles fazem isso que é para não embolorar por causa da umidade. Por isso que, às vezes, é até perigoso se você for ver, né? Quando os mercados tem que estar sempre higienizados por causa de barata e ratos e tudo mais. Exatamente porque esses saquinhos, eles ficam abertos. Pode procurar os saquinhos, se vocês procurarem do lado assim, vocês passarem o dedo, vocês vão sentir como se fosse braille, né? É o furinho. É aí que entra os bichinhos, os micróbios, as coisinhas que depois a gente deixa no armário, esquece lá e acaba criando aqueles carunchos. Principalmente em farinha. Isso já vem de fábrica, esses ovinhos, eles vêm de fábrica. Por isso que o ideal é a gente sempre congelar a farinha por 3 dias. A gente congela no freezer. 3 dias, embala bem e coloca lá, mata tudo. Você diz a farinha de trigo mesmo, irmã? Isso. Certo. Você mata todos aqueles ovinhos que tinha dentro dela. Aí não vai mais criar aqueles bichinhos, os carunchos e tudo mais. O feijão cozido, então, eu já abri feijão de 5 anos, tava normal. Irmã Fabiana, só para recapitular, quer dizer que a farinha de trigo, ou a farinha de trigo, quando eu compro, eu posso congelar? Pode. Eu tiro da embalagem, é isso? Ou na própria embalagem? Não, você pode congelar na embalagem. Você põe no freezer, a gente precisa de pelo menos 3 dias dele dentro do freezer, porque o frio vai matar aqueles ovinhos. Depois você pode colocar ele onde você quiser para armazenar. Pode ser na própria embalagem, ou pode ser na PET, ou naquele saco laminado que a gente compra no tempo com sachê. Sim. Quer dizer, aí eu tiro e deixo ele descongelar normal. Na realidade, ele não congela. Sim, não precisa ter vai ficar geladinho só, né? Isso. Aí depois ele vai ficar em temperatura ambiente e ali você já matou todos aqueles bichinhos. Só não pode deixar entrar outros, né? De repente, nossa, que coisa legal. Não sabia. Então, eu achei super legal também, quando eu descobri. Obrigada. Vai ficar úmido no freezer se você deixar ele aberto. Daqui. Você pode até pôr numa tapoer, tira do saquinho, põe numa tapoer, fecha e deixa no freezer. Ou num saquinho desses herméticos, desde que não entre umidade. Não pode deixar entrar umidade, tá, gente? Ô, Bia. Oi. Depois de ter congelado, deixar dar 3 dias no freezer e tirar, pegar a temperatura ambiente, quando eu for armazenar, eu não preciso colocar o sachê, não? Não precisa, mas se você quiser pôr, não tem problema. Porque assim, quando a gente tá, por exemplo, o arroz que eu tenho aqui. O arroz eu sempre falo assim, quando eles me perguntam, e eu falo como é que eu faço. Aí sempre tem alguém, mas tem que ser o alho, porque é o alho que tira o oxigênio, não sei o quê. Eu não discuto, né, gente? Porque assim, é uma questão de gosto mesmo. Por exemplo, quem já fez no alho percebeu que quando tirou lá dali 1 ano, 2, 3, o alho estava todo seco, com uma cor diferente, às vezes até preto, né? E aquele alimento ficou com um gosto muito forte. Sem contar que o alho é muito caro. Então, eu sempre sigo o que está falando lá no manual, o custo-benefício e a sabedoria. Por que eu vou gastar, sei lá, eu não sei quanto custa o quilo do alho aí onde vocês moram, mas às vezes aqui está 70, 80 reais o quilo do alho. Como é que eu vou comprar 1 quilo de alho para fazer o armazenamento em 80 reais se um pacote de 5 quilos de arroz está custando, sei lá, 30 agora aqui? O louro, você compra o louro, o que é louro? É tão barato e faz a mesma coisa. O arroz, a gente só coloca o alho e o louro para espantar o caruncho. Não é pelo ar. Tá? Então, quando a gente faz armazenamento e a gente coloca o alho, o louro, a pimenta em grão, isso tudo não é por causa do ar ou por causa do tempo. É só
é só para você não deixar os bichinhos criarem. Aquele cheirinho dessas ervas, desses temperos, não deixa aqueles caroços criarem. O arroz, a característica desse grão é assim, quanto mais velho ele é, melhor ele fica. Vocês já tiveram a oportunidade de comprar um arroz, fazer ele? Por mais que você tenha habilidade de fazer, ele fica papa, e às vezes ele fica cru. Isso é feijão novo, é feijão que foi colhido, arroz, que foi colhido rapidinho e você já usou. Então, a característica do arroz, assim, quanto mais tempo ele tem de colhido, melhor, mais solto ele fica. Já o feijão é o contrário. Quanto mais você deixa para usar o feijão, ele vai perdendo aquela umidade dele. Se vocês perceberem, ele muda de cor, ele fica mais miudinho. Ele perde aquela aguinha que tem dentro, a umidade dele. Então, por isso que eu não gosto de fazer feijão no pote. No máximo, do dia do colhimento até você usar é 6 meses. Depois disso, ele começa a ficar duro, não cria caldo. Por isso que eu gosto de fazer no vidro. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai ficar pronto. Mais uns 10 minutinhos, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui. Aí eu vou abrir ele. Oi. Esse sachê a gente compra onde? No templo também, é? Pode comprar no templo, é mais barato. Você pode comprar no Mercado Livre também, mas no templo eles vendem, entregam. Da última vez que eu comprei, saía 30 centavos cada sachê. Tá certo, obrigada. Fabiana, Ivete, você já armazenou aquela proteína de soja, sabe aquele PTS? Não, nunca fiz. Mas olha, posso te falar que você pode fazer tranquilamente, porque a soja é assim, é quase tempo indeterminado, é quase como açúcar e sal. Ela tem um prazo de validade enorme. Ah, que bom, obrigada, Fábio. Nada. Como é que eu cancelo isso aqui para parar de gravar? Só fechar, né? É só fechar, né? Amor, isso é coisa importante. Não, ela vai... Eu faz um tempo que eu comprei uma maquininha pelo Mercado Livre também, a vácuo, que ela vem com umas sacolinhas especiais, aí eu coloquei, né, algumas coisas lá e tirei todo o vácuo. Eu gostei muito. Agora tem alguma dica sobre isso? É bom realmente? Eu acho super válido. Eu comprei uma vez e não me entregaram, aí eu desisti, não comprei mais. Mas é super válido. Mas assim, se você for fazer a vácuo, o que é complicado com alimentos vivos, vamos dizer assim, tipo cenoura, esse tipo de coisa, você vai ter que congelar, não vai ter jeito. O único jeito de você ficar fora da geladeira é se você fazer o processo do vidro. Mas para congelar, tudo bem. Agora, você está falando de alimentos secos, tipo farinha, macarrão, essas coisas? Para vácuo, que eu gostei só alimento seco. A fubá, farinha, para alimentos molhados não tem nenhuma condição, é muito ruim. Você pode fazer desde que você tenha certeza que não tem mais ar nenhum dentro, é a mesma coisa que você fazer numa PET. Você pode fazer a farinha e tirar todo o ar dela, aí você congela ela, deixa 3 dias lá, depois você tira e ela vai ficar ali por pelo menos 1 ano. Vocês não podem deixar passar mais de 1 ano, principalmente as farinhas que tem muita gordura, sabe? Farinha integral, esse tipo de farinha assim, farinha láctea, essa gordura hidrogenada, essas coisas é mais gorduroso. Tudo que tem mais gordura, gente, vai diminuir consideravelmente o tempo de estocagem, tá? Esse feijão mesmo que eu fiz hoje, uma feijoada de repente que vocês gostam, pode fazer, não tem problema nenhum, mas eu aconselho assim que não demore mais do que 1 ano, 1 ano e meio para vocês trocarem. Agora, se vocês fizerem só o grão sem gordura nenhuma, aí, como eu já falei para vocês, já abri feijão de 5 anos, estava tranquilo. Ok. Mais alguma pergunta? Ô, gente, vem assistir. Irmã, com relação à carne, ela leva mais tempo também na panela? 5 minutos. Poxa. 5 minutos. Na panela de sem capeaça. Certo. É assim, ó. O frango, quando eu fiz, eu dei uma selada nele. Eu não coloquei ele cru, mas você pode colocar ele temperado cru, não tem problema.
Mas eu gostei, eu cortei ele em pedaços, dei uma seladinha nele para tirar aquele aspecto de cru, mas ele não estava cozido. Coloquei o tempero dentro da panela, orégano, o tempero que a gente gosta aqui em casa. Aí eu coloquei dentro dos vidros com legumes e cobri com caldo de galinha. Eu mesma cozinhei o frango, peguei aquele caldo e cobri. Não foi só água, eu coloquei um caldo temperado. A minha filha comeu mês passado, ela disse que estava muito, muito gostoso. Eu não abri o meu ainda, não comi. A carne de panela que eu fiz, que eu mostrei para vocês, o aspecto dela ali parece que é